Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão e minha irmã, mais um dia do nosso projeto pessoal de vida de oração. Vamos invocando sobre cada um de nós, o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde com o teu poder sobre a minha alma, sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, sentimentos, os meus desejos, a minha vontade. Vinde, Espírito Santo, abrir o meu entendimento para esse momento de partilha, de formação e de oração, para que tudo que a gente fale e entenda seja para a maior honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Invoco também o meu anjo da guarda, Nossa Senhora, São Padre Pio, que esteja conosco neste momento de partilha e de oração. Amém. Olá, meus irmãos. Então, retomando, nós estamos falando sobre orientações práticas do projeto de vida de pessoal de oração, né? O primeiro que a gente foi falando dessas orientações práticas foi preparar a agenda com Deus. Então, primeira coisa do dia, né? E falando com Deus, o tempo todo falando com Deus, viver o momento presente, que é ter sempre a consciência do que você está vivendo aqui ou agora, é para sempre estar clamando, os anjos, intercessão de Nossa Senhora, vida de oração diária também foi uma das coisas que a gente foi falando, ser contemplativo na ação, a Eucaristia, a liturgia das horas, o amor a Maria, sobre ser criativo, dar sentido às nossas ações, constante conversão, exame de consciência foi o último e hoje nós vamos falar sobre confissão. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é que nossa Igreja Católica Apostólica, ela é muito rica em sabedoria. Ela tem 2000 anos, né, de história, né, depois de Cristo. Então, eles sabem o que falam, eles sabem o que fazem. E a gente que não tem esse conteúdo todo, né, para querer discutir. Então, o primeiro ponto aqui eu não sei se todos sabem, mas o padre, quando ele vai se tornar padre, o bispo vai lá e unge a mão dele com os olhos, porque a partir daquele momento, a mão dele é uma mão consagrada, não é uma mão no ser humano normal. Ele se torna um ser consagrado, porque é através das mãos dele que vai transformar o pão e o vinho em corpo e sangue, através das mãos dele que saem as bênçãos, através da mão dele que quando você confessa e ele clama, né, impondo as mãos, Jesus perdoa os seus pecados, né, através das mãos dele acontece toda uma mística por trás dessas mãos ungidas. E por que eu comecei assim? Porque um bispo, eu não sei se vocês sabem também, um bispo, para se tornar um bispo, precisa de um bispo impondo as mãos sobre ele, né? E se a gente for voltando de bispo a bispo para trás, sabem quem que a gente vai cair, meus irmãos? Nos 12 apóstolos. Então, se a gente for pensar no Papa, se a gente for de Papa a Papa, a gente cai em Pedro, né? Que era um dos discípulos. Então, os apóstolos, desculpa. Então, são 2000 anos de história, são 2000 anos de uma linha, né, tradicional, que aí inventam de fazer uma igreja à parte, não vou entrar nesse mérito, né, ou não concordar com a igreja. Então nós temos que estar conscientes, cientes de que existe isso, para saber onde que você está se metendo, né? E voltando ao assunto sobre confissão, quando você vai lá se confessar com o padre, né? Você faz seu exame de consciência. O padre, ele tá lá, chama in persona Christi, ou seja, na ação de Cristo. Você está falando com o próprio Cristo. Aí muitos falam, mas o padre é homem, é tão pecador quanto eu. Sim, ele é tão pecador, sim, mas ele tem essa autoridade de perdoar os seus pecados, porque ele foi ungido por um bispo e as mãos dele, né,
Ele é uma pessoa, ele está em persona Christi naquele momento. Ele não está na ação dele, ele está na ação do próprio Jesus naquele momento. É o próprio Jesus que deixou esse sacramento para nós. Então, tem que tomar essa consciência da mística que você está vivendo naquele momento. Não é o padre que está te perdoando, é o próprio Deus, Jesus Cristo. Um segundo ponto aqui é a importância de um bom exame de consciência antes de fazer a confissão. Para não ser uma confissão sacrílega, né, também. Para não ser uma confissão da boca para fora, para o seu arrependimento começar de dentro mesmo. Eu lembro de Santa Teresa d'Ávila neste momento, falando do castelo interior, né? Muito sabiamente ela fala assim, as pessoas antes da conversão, né, vivendo as suas vidas sem Jesus, assim, até vive com Jesus, né? Vai na missa de domingo e acho que já está fazendo obrigação e ponto, né? Quando você ainda não teve esse encontro pessoal, você nem está dentro do castelo, você está em estado de pecado mortal. E para você entrar nesse castelo, a porta de entrada desse castelo é a confissão. Porque um passinho antes você se arrepende da vida que está levando, né? Então, a partir do momento em que você se arrepende da vida que está levando, dos erros que cometeu, porque você acabou de encontrar Cristo, você teve um encontro pessoal e falou, nossa Senhor, preciso mudar de vida. Como que você começa a mudar de vida? Dando esse passo, entrando no castelo. Como que eu entro no castelo? Confessando. A partir do momento que você confessa isso com o padre, você entra no castelo, você entra no estado de graça. Então, tenha essa consciência. Um terceiro ponto que me veio é que esses dias, né, me veio que Padre Pio ensinando um outro padre a confessar, né? Então a gente fala, nossa, o que ele vai falar, né? É tão simples as coisas de Deus, tão linda. Padre Pio, como devoto de Nossa Senhora, ele vai dar 3 dicas de como confessar bem. A primeira dica de Padre Pio, hein? Não é de Suécia que está falando aqui, não. Padre Pio. Ele fala assim, peça a Nossa Senhora para você distinguir o bem do mal. Olha que coisa simples e fantástica. Então, a hora que você estiver preparando o seu exame de consciência, a primeira coisa que você invoca, Nossa Senhora. Ou óbvio, que não é tão óbvio, né, antes de ser falado. Você pede para ela, Nossa Senhora, me ajuda a distinguir o bem do mal. Primeiro ponto. Segundo ponto que o Padre Pio dá, ele fala assim, pede a graça de saber fazer um bom exame de consciência. Então você pede para Nossa Senhora novamente a graça de fazer um bom exame de consciência. E um terceiro ponto que ele fala assim, peça a graça da santa astúcia contra a astúcia do maligno. Porque o maligno vai muitas vezes te confundir, vai falar, isso não é pecado, ou te pôr em, isso é pecado demais, é muito pesado esse pecado, e para te distrair, para você não fazer um bom exame de consciência. Então você pede a graça da santa astúcia contra a astúcia do inimigo. Amém? Fica aí as 3 dicas de Padre Pio. Então, em cima disso, para concluir aqui, né, o sacramento da confissão, ele é vital para o crescimento da vida espiritual e a intimidade com Cristo. E muitas vezes nós acabamos usando desse sacramento, ou nem usando desse sacramento, ou fazendo mal. Isso que é pior, né? E é o próprio Jesus que nos oferece esse sacramento, oferece o seu amor, para que a gente abra o nosso coração, dizendo os nossos pecados, para a gente se sentir amado por Ele, porque a partir desse amor a gente se sente acolhido e perdoado, sem limite. Uma vez eu ouvi o padre Fábio de Mello falando assim, não fique com medo de falar o seu pecado. Eu nunca ouvi algum pecado numa confissão e falar, nossa, olha esse pecado, é diferente, sabe? Então, nós como seres humanos, nós pecamos exatamente nas mesmas coisas, todo mundo. Então, não vai assustar um padre, independente do seu pecado. Amém? E por último, né, fica aqui, para quem está fazendo esse projeto pessoal de vida, de oração, é indispensável começar a
ter vida de confissão, né? Para você revisar esse projeto, para você discernir através do seu exame de consciência, que te obriga a mudar o que está em direção errada ou reafirmar uma decisão tomada. Amém? Fica aí a reflexão de hoje. Salve, Rainha. Ciclo de Espiritualidade Servus Christi.